Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O número de casos de Covid aumenta em 21 estados brasileiros. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anuncia novos nomes para a transição nas áreas da saúde e da educação. Os atuais presidentes das duas maiores economias do mundo apertam as mãos pela primeira vez. O americano Joe Biden e o chinês Xi Jinping já estão na Indonésia para a cúpula do G20. O presidente da Ucrânia visita a cidade retomada dos russos e diz que esse é o começo do fim da guerra. No Egito, os desafios do novo governo brasileiro na área ambiental são tema da Conferência do Clima. Um navio à deriva bate num dos pilares e provoca o fechamento da ponte Rio-Niterói. A seleção da Copa faz o primeiro treino em Turim, na Itália. Outras 9 delegações já estão no Catar para o Mundial que começa no domingo. Veja agora no Jornal Nacional. Integrantes da equipe de transição do governo Lula participaram hoje da conferência da ONU sobre mudanças climáticas. A delegação ouviu sugestões e apresentou as prioridades do novo governo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, embarcou hoje para o Egito. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está a caminho do Egito, onde participa da COP27. Lula afirma que combate às mudanças climáticas deve ser compromisso do Brasil. Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anuncia novos nomes para a equipe de transição. Ana Moser, Raí e Guilherme Boulos estão na lista. Em meio ao debate sobre a PEC da transição, o Tesouro Nacional apresenta proposta de regra mais flexível para teto de gastos. Ministros do Supremo Tribunal Federal são hostilizados em Nova York. Alexandre de Moraes diz que desinformação está corroendo a democracia brasileira. A desinformação, o discurso de ódio, discursos preconceituosos, discursos agressivos nas redes sociais vêm corroendo a democracia. E na Copa do Mundo, depois de viajar por 51 países, a taça do Mundial chega ao Catar. Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Este é o Jornal da CNN ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarcou hoje para o Egito, onde vai participar da COP27. Lula tem uma série de compromissos agendados para quarta e quinta-feira. Enquanto aguardam a chegada do presidente eleito, governadores brasileiros cumpriram a agenda hoje na Cúpula do Clima. Segunda-feira, 14 de novembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Equipe de transição quer dados do desmatamento do governo Bolsonaro e pretende remanejar R$1 bilhão do orçamento para a área ambiental. Na saúde, o grupo de transição quer remanejar R$23 bilhões. O orçamento do setor para o ano que vem é o menor em 10 anos. Promessa de campanha para retomar programa Minha Casa Minha Vida pode custar caro e gerar poucos benefícios, dizem especialistas. A Associação Brasileira de Medicina emite novo alerta sobre o aumento do número de casos de Covid-19 no país. Segunda semana da Conferência sobre Mudanças do Clima começa com pouco avanço nas negociações para barrar o aquecimento global. Olá, boa noite. Na bancada dessa edição estão comigo o médico Arnaldo Lichtenstein, clínico geral do Hospital das Clínicas, e o jornalista e doutor em ciência política, Leonardo Sakamoto. Muito obrigada pela presença, tudo bem? Boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite, que saudades. Saudade de tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Sakamoto. Boa noite, Karen. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin nomeou hoje quase 60 pessoas para ajudar no levantamento de dados e informações sobre todos os ministérios do governo federal. Até agora já foram anunciados 128 integrantes, a maioria voluntária. Apenas 50 indicados vão receber pagamento pelo trabalho. Olá, boa noite para você. 6h01 pelo horário de Brasília. Feriado para quem, hein? Para nós não. Estamos aqui em 6 da tarde, aqui hoje e amanhã,
para você ficar bem informado também nesse feriadão. Hoje é dia 14 de novembro de 2022. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa. Você, como sempre, convidado a participar com a hashtag UOLNews ou comentando as nossas lives. Estamos ao vivo agora no UOL, também no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube, onde você pode deixar o seu comentário. Nessa segunda-feira, boa semana para você. E hoje o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nomes que vão compor os grupos técnicos responsáveis pela transição de governos, saída de Bolsonaro e entrada do governo Lula. Hoje foram divulgados nomes para os grupos Educação, Esporte, Infraestrutura, Juventude, Cidades, além de Cultura e Direitos Humanos, voltado para as crianças. Entre os nomes escolhidos pela equipe estão representantes de vários setores, né? Como, por exemplo, Neca Setúbal, que é uma das herdeiras do Banco Itaú. Você vê aí o ex-jogador Raí, ele também foi indicado. A Neca Setúbal eu mencionei, tem alguns medalhistas olímpicos que também foram chamados por esporte. Tem ele, o Guilherme Boulos, deputado federal eleito, além também de Margarete Menezes para a Cultura, o governador de São Paulo, o ex-governador Márcio França e o atual prefeito de Recife, João Campos. Quem também integra a transição é a deputada federal Maria do Rosário, que faz parte do grupo técnico voltado para os direitos humanos, com quem a gente conversa agora. Participa dessa entrevista o colunista Chico Alves. Aos dois, muito boa noite. Os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa noite, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022, estarão por aqui hoje José Maria Trindade, Paulo Figueiredo, Fernão Lara Mesquita, Coronel Gerson Gomes e Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. Ministros do STF participam de evento em Nova York. Brasileiro chama a polícia em Nova York contra Alexandre de Moraes. Uma mulher entra com a bandeira do Brasil em shopping e é constrangida por seguranças. Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Ministros do STF estão em Nova York, onde participaram hoje do Lead Brazil Conference, evento organizado pelo grupo de líderes empresariais ligado ao Grupo Dória. A programação divulgada pelo evento destacou as participações de Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Desde ontem, vídeos nas redes sociais mostram os ministros sendo interpelados por brasileiros fora do país. Em sua participação de hoje, o ministro Alexandre de Moraes defendeu a regulação das redes sociais. Imaginem cada um dos senhores, cada uma das senhoras, na sua empresa, se houvesse uma campanha de desinformação e ataque, como houve e vem ocorrendo em relação ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal. Façam só esse exercício, essa reflexão. Dioturnamente, mentiras, agressões, desinformação contra a democracia, contra as instituições. Nenhuma empresa resistiria. E não resistiria porque não há uma regulamentação em relação às redes sociais. Não há uma regulamentação, isso é um problema mundial, porque não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais possam atacar impunemente, sem que haja uma responsabilização dentro do binômio tradicional, histórico, da liberdade de expressão, que é liberdade com responsabilidade. O presidente do TSE também falou sobre eleições. Ao se atacar a autoridade judiciária que faz as eleições, o que se ataca é a democracia. O que se pretende substituir não são as urnas eletrônicas. Se pretende substituir um sistema político que tem no voto livre, periódico, de todos os eleitores e eleitoras brasileiras, de mais de 156 milhões de eleitores. O que se pretende é atacar a própria democracia.
Daqui a pouco a gente traz para você outros destaques do evento, declarações de outros ministros do Supremo Tribunal Federal que também participam desse evento em Nova York, do ex-presidente Michel Temer, que também está por lá. A gente vai destacando tudo isso para você ao longo do programa de hoje e a gente começa a Vice-presidente eleito anuncia mais 61 nomes para a equipe de transição de governo. Levantamento do Banco Central mostra crescimento da economia no terceiro trimestre. No projeto especial da Band nos 200 anos da independência, o peso da economia na separação do Brasil de Portugal. Seleção inicia treinamento na Itália. É a última etapa antes da Copa do Catar, que começa neste domingo. Domingo continua o Enem. 2,5 milhões de candidatos fizeram o primeiro dia de provas. Encontro Biden-Jinping reabre diálogo Estados Unidos-China. Taiwan é desafio que opõe as duas potências. Google vai ter que pagar indenização milionária por ter rastreado usuários ilegalmente. Turquia prende 22 suspeitos por atentado à bomba que matou 6 em Istambul. O inglês faz história em Interlagos. É a primeira vitória de George Russell na Fórmula 1. GP São Paulo teve muita disputa e também polêmica. O público vibrou nas arquibancadas. Último show de Milton Nascimento. Emoção para 60 mil pessoas no Mineirão. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Policiais investigavam uma quadrilha de roubo de carga no interior de São Paulo e acabaram descobrindo um laboratório de cocaína. Veja hoje no SBT Brasil. O Ministério da Saúde volta a recomendar o uso de máscara e distanciamento social contra a Covid. Loja demite funcionária suspeita de racismo por acusar uma cliente de furto injustamente. Novos nomes para a equipe de transição de governo tem medalhistas olímpicos. O presidente eleito Lula viaja para o Egito para participar da Cúpula do Clima. E a seleção brasileira começa a preparação para a Copa em Turim, na Itália. É já já. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A filha e a neta da ex-deputada federal Flor de Lis, que foram absolvidas pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, deixaram o presídio hoje. Veja agora outros destaques desta edição. O Ministério da Saúde recomendou que a população use máscaras em lugares fechados. O número de casos confirmados da Covid-19 voltou a subir no país. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou novos nomes para a equipe de transição de governo. Ao todo foram confirmadas mais 61 pessoas. 26 são mulheres. O presidente da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontraram em Bali, na Indonésia. Os dois amenizaram relação conflituosa entre os países. Em Turim, na Itália, a seleção brasileira começou treinos para a Copa do Mundo no Catar. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Um homem foi morto pela polícia depois de fazer um refém num ônibus na zona sul do Rio de Janeiro. O ônibus foi interceptado pela polícia quando passava por São Conrado, na zona sul do Rio. Os passageiros deixaram o coletivo às pressas. Em seguida, o criminoso sai do ônibus armado, segurando um homem. Assalta. Ó, tá levando o cara, que isso? Policiais fizeram um cerco, impedindo que ele levasse o refém para a comunidade da Rocinha. Segundo a polícia militar, o criminoso apontou a arma para um agente que disparou contra o bandido que morreu no local. O refém não se feriu.